Aí superada essa etapa, né, nós vamos falar, como o doutor estava dizendo, da sucessão. Aí sim é um procedimento muito importante. Na verdade, somado ali a primeira etapa, a gente coloca até basicamente o mesmo grau de importância. Né? Ali, a partir desse momento aqui, a gente está na segunda metade do sistema de holding familiar. E aí é fazer a transferência desse patrimônio para os seus herdeiros. Mas qual patrimônio você está falando, Vitor? Nós estamos falando das cotas de capital e não dos bens, porque os bens eles já são de propriedade da empresa, ou das empresas, ou do sistema, melhor dizendo, né, conforme for ali o sistema da família. E nós temos que fazer o quê? Transferir a titularidade, a propriedade do sistema para os herdeiros, que é transferido de uma forma muito específica também. Veja, aqui nós estamos falando de um momento que é o momento que mais vai envolver dinheiro. Não era nem lá atrás no ITBI, no primeiro desafio da prefeitura. Ali tudo bem, né? Que se não fizer direito, se o profissional não fizer direito, tem um custo. Mas é aqui, na hora da sucessão, que a gente consegue sair do maior custo do inventário, que é o custo do imposto incidente na operação, não é verdade? Exatamente. O imposto que recai sobre o inventário, que vem pesado sobre as famílias, é o ITCMD. O imposto de transmissão, causa mortes e doação. Vamos lá. Exatamente. É tanto imposto que a gente acaba, às vezes, até se perdendo, né, no meio desse raciocínio. E eu não lembro muito do imposto que os nossos clientes não pagam, na verdade, né? Então, como a gente não é familiarizado com esse imposto, a gente acaba até esquecendo que ele existe. Não tem ninguém pagando, né? Quem trabalha com inventário vai saber um pouquinho mais falar sobre o que é o ITCMD. Mas, enfim, no inventário é um imposto que você dificilmente tem como escapar. Claro, existem umas isenções que são concedidas, mas num patrimônio de 20 milhões, de 2 milhões, de 3 milhões, você vai invariavelmente pagar esse tributo. E em uma holding familiar, dependendo da estratégia que você tomar, vai ser zero. Sim, pode chegar a zerar o imposto do ITCMD. Tanto quanto pode também, se for mal feito, pagar o mesmo tanto que se paga no inventário, ou algo muito próximo disso. Né? Por quê? Porque existe um processo ali, como nós falamos, de transferência de cotas. E o Estado está de olho gordo o tempo todo ali, pensando na forma de arrecadar. E se você falar para ele que você doou, simplesmente de qualquer jeito, ele vai falar, opa, então vem cá, porque esse TCMD ele é um imposto que incide em doação também. Né? E você vai ter que pagar imposto sobre isso. Isso impacta muito. Muito. A família. E um dos atrativos, né, como o doutor falou, do sistema de holding familiar é fazer com que as famílias não paguem esse sistema. Quando a pessoa vê que ela não vai pagar, ela vai fazer uma doação, mas ela não vai recolher um tributo sobre aquela doação, a família acaba vendo isso como uma excelente possibilidade, né? Porque é certo que no inventário esse imposto vai ter. Exatamente. A holding familiar não tendo é uma vantagem a mais, né? Que o sistema pode estar entregando. E sabe o que é interessante? Que não tem, só que isso tudo é feito de uma maneira legal e é escancarado. Nesse momento, inclusive, um dos papéis de quem está conduzindo o sistema é declarar isso para a Fazenda Estadual. Tem uma obrigação acessória em que a gente conta que está havendo essa transferência. Então, não existe nenhum risco de falar que alguma coisa foi emitida, porque o próprio contribuinte está contando isso. Mas da forma que é feito, não incide essa tributação. O que incide aqui é muita proteção, né? Porque é nesse momento que vai estar lhe garantido todos os benefícios da holding. Inclusive, esses benefícios nós temos vídeos, uma série de vídeos aqui no canal tratando também sobre eles, mas nós vamos falar aqui novamente, né? Por quê? Porque, eu vou doar as minhas cotas, e agora? Como é que eu vou ter o controle? Você está me prometendo que eu vou doar, que é a holding familiar, eu vou fazer a sucessão e vou continuar com o controle do sistema. Mas como que é feito esse controle? Como que é garantido esse controle? É através das cláusulas de proteção que, para ser um pouquinho mais sucinto, cláusulas de usufruto.
Exatamente. E aí a gente, inclusive, eu acho que a gente pode fazer aqui depois um material falando de cláusula a cláusula, de uma maneira bem profunda e robusta, explicando o que, que cada uma entrega. Eu acho que esse é um conteúdo muito bom. Fala aí pra gente, você que está assistindo, comenta aqui no nosso vídeo se você quer que a gente grave um conteúdo sobre isso. Fala eu quero, coloca assim, ou então melhor ainda, coloca a sua pergunta e aí nós já vamos saber como que a gente pode ajudar melhor, tirar a sua dúvida sobre como construir o sistema da sua família. Mas, como o doutor estava falando, então nesse momento nós garantimos tudo isso, nós garantimos o controle da família, nós garantimos que isso vai permanecer ali sobre a administração do pai e da mãe, que ele vai poder tomar decisão de tudo enquanto estiver vivo, enfim, que ele vai poder continuar sendo dono assim como ele já era antigamente, no tempo, enquanto estava tudo no CPF dele. Exatamente. Por quê? Porque são gravadas cláusulas de reserva de usufruto vitalício, ou seja, enquanto ele estiver em vida, eles estiverem junto aqui com a família, eles vão ter esse poder, eles vão ter o usufruto, eles vão ter todos os direitos de propriedade daquelas cotas sociais. E qualquer coisa que os filhos venham a fazer, não poderão fazer sem autorização dos pais, né? Perfeito, perfeito. Afinal, quem construiu o patrimônio da família foi o pai e a mãe. São eles dois que têm a experiência de toda a vida para trás. Foram eles que aproveitaram a oportunidade. Ou foi você, talvez, que está assistindo, que aproveitou as oportunidades e que sabe o que fazer com cada imóvel. Se surge uma oportunidade, enquanto você estiver vivo, é mais do que justo que você tenha poder de decisão sobre isso e que você não dependa de ninguém para decidir sobre isso. Porque afinal, é você que construiu o seu patrimônio, você sabe o que fazer com ele. Exatamente. Mas como que é garantido esse controle? Como que esse controle funciona? Olha, toda empresa precisa de um administrador, certo? A holding familiar, em que pese as suas particularidades, ela é um CNPJ também, ela é uma empresa que é aberta. Para ser bem claro, tem gente que pensa, mas eu vou ser empresário. Não é bem assim. Mas é um CNPJ. Né? E dentro desse sistema, os administradores são os pais. Sim. E são gravadas cláusulas, né, em que os pais são os responsáveis por aquele sistema, os filhos são somente sócios cotistas, ou seja, eles não têm poder de administração. E olha que isso daí é um detalhe, né, para ficar mais fácil, porque nem precisaria, a própria cláusula gravada ali já traz poder suficiente para que eles pudessem administrar, é só uma forma das coisas rodarem de uma forma mais tranquila, né, e mais fácil no trabalho do dia a dia. Exatamente, e a quantidade de cláusulas que são gravadas nesse momento, elas garantem assim uma proteção muito grande, uma segurança muito grande para a família, porque elas prevêem, inclusive, se um dos pais falecer primeiro, se algum filho falecer primeiro, sabe? Tem todas essas situações que são construídas em conjunto com a família e são construídas de uma forma que fique mais seguro para todos os envolvidos.